né? Então, Daniel, passo a palavra para você e te agradeço mais uma vez pela disponibilidade, pelo convite de oferecer essa palestra que a gente está tendo aqui hoje, essa discussão interessante aqui de manhã. Então, bom dia a todos. Meu nome é Daniel Souza, sou representante da Colli, conforme anunciado. Para mim é um grande prazer estar aqui para falar um assunto tão importante. Eu gostaria de agradecer ao Dr. Roberto Gomes, também a toda a equipe de residência de Bucomaxilo, da Secretaria Municipal de Saúde, e a todos aqueles que ajudaram na divulgação desse evento. As testemunhas de Jeová, elas não são anti-ciência. Elas são muito gratas a todos os médicos que nos tratam e respeitam os direitos do paciente. No Hospital Lourenço Jorge, muitas vezes, diversas vezes ao longo dos anos, houve uma boa abertura para se falar com os médicos, o que não acontece, às vezes, em alguns hospitais, infelizmente. Muitas vezes eles permitiram até alugar uma máquina de recuperação intraoperatória de células, e nós somos muito gratos por isso. Muitos médicos consideram um desafio tratar pacientes testemunhas de Jeová, e a gente entende isso. Mas essa palestra ela tem não objetivo religioso, mas mostrar como a Colli pode auxiliar os médicos a tratarem pacientes testemunhas de Jeová, a melhorar a relação médico-paciente. Então, vamos compartilhar aqui a apresentação. Só um minutinho aqui. Então, a Comissão de Ligação com Hospitais para Testemunhas de Jeová, ela tem alguns objetivos, né? O objetivo dela é ajudar pacientes testemunhas de Jeová a conseguirem tratamento médico e difundir estratégias clínicas que evitem transfusões de sangue. Eu vou começar minha apresentação com essa frase do General Medical Council da Inglaterra, que diz o seguinte: crenças e valores pessoais e práticas culturais e religiosas são parte fundamental da vida de médicos e pacientes. Então, não tem jeito, todos nós temos nossas crenças e valores. A segunda frase que eu gostaria de citar é do Sir William Osler, médico, educador, historiador e escritor, que ele diz o seguinte: dê mais importância ao paciente como indivíduo do que às particularidades da doença. Ou seja, você precisa conhecer um pouco do seu paciente como indivíduo, como ele pensa razoavelmente um pouco a respeito dele. Qual o objetivo dessa apresentação? Alguns objetivos. Primeiro, mostrar a nossa posição quanto a tratamentos médicos, falar um pouco sobre a rede de comissão de ligação com hospitais, a Colli, apresentar um material de pesquisa para médicos que a Colli disponibiliza e protocolo para tratamento de pacientes testemunhas de Jeová, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre a posição da Testemunhas de Jeová rapidamente, né? Nós buscamos tratamentos médicos de qualidade, por isso a Colli ela atua buscando quaisquer profissionais de saúde que conheçam o assunto. Então, se a gente identifica um médico que tenha conhecimento em gerenciamento de sangue, nas técnicas para evitar transfusões, a gente geralmente procura ele, visita ele, procura entender a habilidade que ele tem, a experiência que ele possui, para que ele possa, assim, ajudar a Colli nesse sentido. Solicitamos o uso de opções terapêuticas sem transfusões e fizemos uma escolha consciente. O motivo bíblico, não vou me estender na parte religiosa, né? São as passagens na Bíblia que falam sobre abster-se de sangue. Em relação à posição da Testemunhas de Jeová quanto ao sangue halogênico, a Testemunhas de Jeová considera inaceitável a transfusão de sangue total ou dos 4 componentes primários, né? Ou seja, os glóbulos vermelhos, ou seja, as hemácias, os leucócitos ou glóbulos brancos, plaquetas e plasma. E é uma decisão pessoal quanto a pequenas frações, né? Fatores de coagulação, entre outros, né?
Em relação ao sangue autólogo, ou seja, do próprio paciente, é inaceitável para os pacientes testemunhas de Jeová, assim como o doutor Luiz Vicente Garcia mencionou, a doação e armazenamento de sangue autólogo, ou seja, antes da cirurgia, para posterior reinfusão em algum momento, né? Mas é uma decisão pessoal de cada paciente, por isso também a boa relação médico-paciente é importante. Quanto à hemodiluição normovolêmica aguda, hemodiálise, a circulação extracorpórea e a recuperação intraoperatória de sangue. A hemodiluição e a recuperação intraoperatória de sangue foram abordadas nas palestras dos médicos. Mas e se um paciente ele chega inconsciente ao hospital, né, disso? Então, as testemunhas de Jeová, elas carregam consigo, junto à identidade, geralmente, esse documento de diretivas antecipadas e procuração para tratamento de saúde, onde elas expressam a sua convicção de não aceitar transfusão de sangue halogênico. E, como já dito pelo Dr. Roberto Gomes, as colis, elas têm uma capilaridade mundial. Elas atuam em todo o mundo. Até porque existem testemunhos de Jeová em todos os países do mundo. Então, as colis, elas precisam de apoio de médicos colaboradores. Então, se existem médicos colaboradores nos Estados Unidos, no Canadá, pessoas que saibam sobre o gerenciamento de sangue, seja na Suécia, na Alemanha, no Japão, na Austrália, em qualquer lugar do mundo, as colis geralmente buscam esses médicos, buscam trazer também material de pesquisa para todos aqueles médicos que têm interesse em aprender sobre o assunto, a se desenvolver nessa área, para que possam, obviamente, tratar pacientes testemunhas de Jeová. E vocês vão analisar o material que nós vamos disponibilizar aos médicos, que nós disponibilizamos aos médicos, na verdade. Então, as comissões de ligação com hospitais para testemunhas de Jeová em todo o mundo fornecem artigos médicos e outras informações específicas. Então, quando existe algum caso específico, nós geralmente buscamos artigos que tratem daquele assunto, providenciam contatos ou encaminhamentos entre médicos, ou seja, chegou um paciente testemunha de Jeová para você, e você acha que não consegue tratar ele sem transfusão de sangue, com segurança. Então, você pode solicitar a coli, olha, tem algum médico nessa especialidade com quem eu possa falar, que possa, talvez, conversar, trocar figurinhas comigo a respeito do assunto? Então, se o médico quiser, nós fazemos uma chamada de videoconferência, por exemplo, ou, dependendo da distância, até chamamos um médico ao hospital, instituição de saúde, para que eles possam conversar entre si e, assim, acharem uma melhor solução. Se for necessário, por causa de recursos ou pela questão de falta de conhecimento do médico, né, ajudam na transferência do paciente, o que a gente evita o máximo possível. Então, por isso, essas palestras são muito importantes. Infelizmente, ocorrem alguns casos de pacientes testemunhas de Jeová que são transferidos de 2, 3 hospitais diferentes, né, por falta de conhecimento da equipe médica, aceitação quanto à posição do paciente. Então, isso deve ser evitado. Então, o conhecimento é a chave. E os membros da coli estão à disposição de pacientes e médicos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, se houver algum caso de madrugada, a qualquer hora do dia ou da noite, pode ligar para a coli, né? Pode ligar para aquela central de atendimento do HID, se houver necessidade, que nós buscaremos, né, a melhor solução, entraremos em contato para ajudar na solução do problema. E também realizamos apresentações a profissionais da área médica, bioética, jurídica, tanto em instituições hospitalares como instituições de ensino. Ou seja, se em seu hospital você quiser uma apresentação da coli sobre gerenciamento de sangue, ou como o gerenciamento de sangue, evitar transfusões sanguíneas, pode ser aplicado, por exemplo, em cirurgias oncológicas, cardíacas, transplante, cirurgias de grande porte, trauma e emergência. Então, contate a coli. Nós podemos providenciar um evento específico para a sua área do hospital ou para a sua instituição de saúde ou de ensino. A coli ela disponibiliza num site, vocês podem acessar através desse QR Code também, uma biblioteca médica de artigos que está sendo continuamente atualizada, revisada por pares, por especialistas, e é bastante interessante. Nós vamos mostrar um pouco como acessar essa biblioteca médica.
Nesse site, há diversos artigos científicos, centenas de periódicos sobre medicamentos, equipamentos e técnicas que podem ser utilizados, né? Também nesse site existe um material adicional, falando a respeito do trabalho das comissões de ligação com hospitais, da posição religiosa e ética do Testemunho de Jeová e sobre estratégias clínicas, inclusive aquele material do DVD que o Dr. Roberto Gomes mencionou. Algo também muito interessante que nós fornecemos aos médicos e profissionais de saúde são esses resumos científicos baseados em evidências. Então, existem esses 4 protocolos, né, de tratamento na área de cirurgia, UTI, ou seja, pacientes criticamente enfermos, obstetrícia e ginecologia e hemorragia gastrointestinal. Esse material ele pode ser disponibilizado tanto impresso ou em formato digital, dependendo do que o médico desejar, né? E assim que você tiver conhecimento a respeito do assunto, nós fornecemos aos médicos esse pedido de informações para profissionais de saúde. Não é um documento, não é um contrato, é um formulário em que o médico se cadastra na lista confidencial de médicos colaboradores da Coli, e se houver necessidade, nós contatamos ao médico. Eu gostaria de mostrar algo também. Só um minuto. Só um minutinho aqui. Então, se vocês médicos quiserem saber acessar esse link, né? Vocês podem acessar o link ou através do site jw.org. Lá na parte inferior direito, você vai encontrar esse link, informações para médicos. Eu vou acessar aqui para vocês verem o que ele contém, né? Então, aqui nós temos tópicos, tratamentos médicos e cirurgias, doenças específicas, área de pediatria e neonatologia, e a parte de bioética e lei. Então, ele resume e organiza artigos médicos a respeito, científicos, né, a respeito do assunto. Por exemplo, na parte de tratamentos médicos e cirurgias, como nós temos muitos cirurgiões bucomaxilos aqui, então, ele é dividido por assunto para facilitar os artigos, né? São separados por assuntos, então fala desde o planejamento pré-operatório, a abordagem interdisciplinar que deve ser utilizada, o manejo e otimização da hemostasia, o gerenciamento intraoperatório do sangue autólogo, ou seja, aquelas técnicas de hemodiluição normovolêmica aguda, que foi citado pelo Dr. Luiz Vicente e pelo Dr. Aldir Dias, a recuperação de células sanguíneas, né? E isso também em relação a outras áreas, cirurgia ortopédica, vascular e cardiotorácica, perioperatório, área de oncologia, tratamentos, leucemia, área de obstetrícia e ginecologia, problemas de hematologia, trauma e medicina de urgência. Então, existe um farto material aqui no site de artigos bem organizados por assunto que os médicos podem buscar a respeito. Também existe uma área aqui embaixo sobre artigos em destaque, ou seja, esse site está constantemente atualizado nesse sentido. E existem aqueles vídeos explicativos que mostram a experiência em alguns países e sobre os protocolos básicos, né, os pilares do gerenciamento de sangue do paciente. Então, é isso basicamente que eu gostaria de mostrar a vocês. Para mim é um prazer estar aqui, fazendo essa palestra para profissionais do Hospital Lourenço Jorge, entre outros hospitais municipais, e gostaria de agradecer muito a essa oportunidade, porque tratar pacientes testemunhas de Jeová, conseguir que os nossos direitos sejam respeitados, e também difundir esse assunto que é tão importante para todos os pacientes, cada vez mais, é tão importante que foi citado até no Congresso, esse ano, da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Houve um simpósio específico sobre o gerenciamento de sangue do paciente. Então, mostra que o assunto está sendo tratado cada vez mais com relevância pela comunidade médica. Quaisquer perguntas, eu estou à disposição.
Obrigado, Daniel, por mais esclarecimentos. Está aberto a perguntas, tá? Aqui a todos, para qualquer dos três palestrantes. É, eu recebi aqui só uma mensagem, né, queria divulgar aqui para vocês. O Dr. Ricardo Pimentel é um cirurgião bucomaxilofacial que é coordenador da SUBUE, tá? Subsecretaria de Hospitais de Emergência e Urgência. E ele me mandou mensagem aqui, que ele está vendo pelo YouTube, tá? Disse que vai fazer questão de levar isso ao Daniel Sorães, né, nosso secretário de Saúde, devido à relevância do assunto e da falta que a gente tem de informações, não por conta de vocês, mas por falta dos profissionais procurarem essas informações. A gente não tem como mais ter a desculpa, né, da falta de informação hoje. É diferente da minha época de residente, há 20 anos atrás, tá, Daniel? Eu falo isso para você. Eu lembro claramente que tinha uma paciente testemunha de Jeová que a gente queria, ela tinha que fazer uma cirurgia ortognática. Hoje a cirurgia ortognática não é mais nenhum bicho de sete cabeças, que a gente faz uma cirurgia dessa em 1h30, 2 horas, 2 horas e meia. Mas na época a gente levava 8 horas para fazer. A gente usava, né, serras não tão adequadas, não tinha prática ainda. E a gente se negou a fazer a cirurgia, porque a paciente falou, né, que estava com os pais, era um paciente jovem, falou que não ia aceitar de jeito nenhum. E apesar de ser raro ter que utilizar, a gente falou, se tiver que usar, a gente vai usar, porque na nossa cabeça, há 20 anos atrás, a gente só pensava assim, a gente vai te salvar, não importa qual seja a sua convicção. E a gente não tinha acesso a informações para preparar o paciente como a gente teve agora, né? A gente podia, hoje, quando eu olho para trás, a gente poderia ter feito a eritropoetina, né? Preparado aquela paciente e ter feito com mais segurança nossa, né? E só que hoje passaram 20 anos, eu vejo que assim, a gente ainda falta informações chegarem aos profissionais da ponta lá nas emergências, né? Porque há 10 anos atrás, como eu falei, o Dr. Gustavo Gaffret, também cirurgião bucomaxilofacial, hoje ele é, ele é diretor de clínicas cirúrgicas do Lourenço Jorge. Ele me emprestou esse DVD, porque ele operou um paciente de ortognática. Isso tem basicamente 10 anos. E a paciente deu esse DVD para ele, porque ela também não queria ter a possibilidade de ter que receber sangue. Por sorte, o Dr. Gustavo é um profissional de altíssimo gabarito e também, não só tecnicamente, mas de empatia, como foi falado, né? Da gente pensar em respeitar essa posição do paciente, mesmo não importa a posição, se é religiosa ou por qualquer outra convicção, ela deve ser respeitada, né? Isso, há 20 anos atrás, a gente podia até aceitar que a gente não deixasse, não quero te operar por causa disso, mas hoje não dá, né? E o quanto a gente fala de empatia nas redes sociais, na televisão, então isso é inaceitável, né? E a gente tem opções técnicas, essa é de grande diferença também. Pode não ter no SUS a máquina da transfusional transoperatória, né? Isso a gente não tem. Mas preparar um paciente eletivo, né, isso não tem justificativa mais para não preparar. O doutor Luiz e o doutor Adir explicaram aqui claramente inúmeras formas de preparar um paciente, sem contar o que eu vejo, Luiz, você me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que falta uma melhor avaliação clínica, né? Do que pegar só um paciente e falar assim, o hematócrito é X, a gente precisa transfundir. É o que a gente vê. O paciente está com quanto de hematócrito? De hemoglobina? Está com 7 de hemoglobina e 25 de hematócrito. Tem que transfundir. Ou 20 de hematócrito. Mas como é que ele está clinicamente? O paciente nem pálido às vezes está, né? Coloração normal, normocrômico, saturação normal, parâmetros clínicos perfeitos. Vai transfundir para quê?
só porque o laboratório diz que ele tem um hematócrito X e uma hemoglobina Y, né? E a gente via isso ainda. Então, essa transmissão de informações para os nossos residentes aqui, né? São inúmeros aqui, alguns profissionais também que não são residentes que estão aqui. Eu vejo como uma obrigação a gente passar essas informações adiante. Não dá para ficar aqui só num grupo, né, que a gente fez hoje aqui, que eu vi aqui no máximo 51 pessoas assistindo. Não que seja pouco, né, para uma manhã de sábado, num projeto talvez que as pessoas nem acreditassem da importância. Eu acho que ainda tem isso, por incrível que pareça. Eu acho que muita gente deve ter visto, isso aí não é importante, porque para que eu vou ver uma palestra sobre testemunho de Jeová? Né? E quantas testemunhas de Jeová tem no mundo? Você já mostrou, né, Daniel? Quantos existem? É uma quantidade enorme. Quantos têm o mesmo direito de qualquer pessoa para ser operada? Da forma que ela quer também. Não é da forma que eu quero. Da forma que ela quer. Então, eu queria deixar essa informação minha, que eu pensei nisso durante toda a apresentação, vinha pensando isso antes, quando a gente já estava programando essa palestra. E eu queria deixar, então, aberta perguntas ou considerações a qualquer um que possa enriquecer essa nossa manhã, né? E pedir, realmente, aqui eu peço a meus colegas que estão aqui, que me conhecem, residentes, que divulguem isso. A gente pode passar isso no Instagram, em Facebook, com os links, com todas as informações que podem ser adquiridas através dos sites e do Colli, né, principalmente, que eu acho que é onde tem as principais informações, e de lá também vão ter acesso às outras informações. Né? Então, eu agradeço muito a equipe toda de hoje, de vocês, do Colli, Dr. Luiz, Dr. Aldir, por ter compartilhado todo esse conhecimento com a gente. E já deixo aqui, né, certo que a gente vai passar essas informações a instâncias superiores. Dentro do nosso hospital, isso é da minha palavra, de levar a direção para que assistam quem não assistiu, mas que assista isso tardiamente no YouTube, né? E o Dr. Ricardo Pimentel, como falei, subsecretário da SubUE, né, coordenador da Bucomax da SubUE, também deu a palavra de levar isso ao nosso secretário de saúde, o Daniel Sorães. Tá? Legal. Posso só complementar uma coisinha rápida? Eu acho que você colocou o conceito, acho que é o mais importante aí de uma reunião desse tipo, né? Eu acho que o Daniel mostrou claramente aí que a gente convive com pacientes de todos os tipos hoje, né? E eles estão no mundo todo. Então, assim, não é só testemunho de Jeová. Às vezes o paciente não quer receber sangue por uma outra razão. A gente conhece a razão religiosa, mas às vezes o sujeito tem um outro princípio. Então, são discussões que são eternas, né? Porque eu sou vegetariano, alguém chega para mim e pergunta: por que você não come carne? Pô, porque eu não quero, você entende? Eu tenho razões íntimas, mas eu não como porque eu não quero. Essa é a única resposta que eu dou. Então, é uma questão assim, que não vale a pena discutir. Você respeita ou não respeita. Então, assim, a gente tem que viver em sociedade, tem que, logicamente, incluir todo mundo. Mas essa questão do sangue propriamente dito, era uma questão complicada, que é um trabalho de formiga, né? Eu comecei isso em 1996, com aquela primeira menina que eu mostrei lá, que foi trazida aqui porque ela tinha sido recusada em vários hospitais. E aí o cirurgião daqui falou: eu opero, mas precisa arrumar um anestesista. E aí me arrumaram, né? Trouxeram para mim e foi um desafio. Mas hoje eu sou diretor do nosso serviço aqui de anestesia. E no começo tinha uma colecistectomia laparoscópica num paciente que era testemunha de Jeová, ninguém fazia. Eu tinha que ir lá fazer. Tinha lá, vai fazer uma artroscopia de joelho. Ah, eu não faço. Porque vai que, né? Porque o pessoal sempre fica no vai que. Então, eu fazia todos, né? E hoje eu tenho muita gente aqui no nosso serviço que faz.
Um outro caso mais complexo, eles querem que esteja assim, alcançável. Assim, você vai estar aqui no hospital, vai estar perto, tal. Mas hoje a gente tem muitas opções, muitos médicos que foram incorporando isso, porque eles foram vendo com o tempo que é possível, é viável. Então, assim, tem que começar lentamente, incorporando os métodos. A gente tem muita gente que faz, e os casos difíceis, às vezes, ainda tem dúvida, tem medo, mas a gente vai discutindo e vai fazendo. O nosso comitê transfusional aqui hoje é uma meta, né? Isso não é uma coisa só da, da vontade de alguns. Isso é lei no Brasil, a Anvisa se preocupa com isso, tem diretrizes transfusionais. E o nosso comitê transfusional, hoje, ele incorporou isso como uma coisa importante no hospital. Então, a gente tem reuniões mensais para saber como a gente se comporta com relação à prática transfusional, e os hematologistas, os cirurgiões, outros clínicos, oncologistas, a gente está focado nessa questão de fazer a melhor prática transfusional possível. A gente sabe que é difícil você chegar à perfeição, mas a gente está tentando sempre avançar. Por isso que eu recomendo que o mais importante é começar, ter essa mentalidade de começar. Um dia eu vou fazer. Não, começa amanhã, vamos fazer o que é viável, o que é possível, e a gente chega lá. Eu acho, Luiz, assim, que me corrija se eu estiver errado, eu acho que existe o que tem que ser, começar uma quebra de paradigma desses parâmetros laboratoriais, né? Sim, Você mostrou casos de hematócritos e de hemoglobina assustadores, né? Para quem não está acostumado. Eu faço anestesia diariamente, né? Apesar de ser professor aqui, eu faço anestesia todos os dias. Então, assim, a gente, aqui no hospital, a gente foi cortando muitas coisas que eram rotina, né? O cara entrou para fazer uma unha encravada, se fazia a tipagem sanguínea e a prova cruzada, né? Contra a prova. Pô, para quê, né? Você entende? Isso é gasto, né? É um gasto que o pessoal não coloca na ponta do lápis. Eu É. sempre brinco com os nossos alunos, que eu falo assim: você acha que as montadoras de veículo colocam só uma luz de ré porque é bonito ter só uma luz de ré? Quando ela tira uma luz de ré de cada carro popular, olha o quanto que ela economiza no fim do ano. Então, assim, parece banal, né? O que é uma luz de ré num carro? Não é nada. Mas na hora que você pega milhões de carros, então, assim, isso dá uma economia substancial. Então, é Com isso. certeza, né? Isso para um E quando Estado. a gente fala de economia, aí o Luiz chama atenção. A minha tese de doutorado, ela está sendo desenvolvida em cima de custo, tá? Então, para vocês terem uma ideia, a gente está, no meu projeto de pesquisa de doutorado, analisando os custos diretos e indiretos da conduta restritiva para a conduta liberal, né? O que isso significa dizer? Que muitas das vezes, dentro de um hospital, quando você implementa uma conduta liberal de transfundir, você não para contar que você tem a hora trabalhada da técnica de enfermagem, você tem a hora trabalhada da enfermeira que tem que estar ali vigiando esse paciente. Muitas das vezes, pensa-se diretamente em quê? Quanto é que custa uma bolsa? Aí fala, não, a bolsa é gratuita. A gente ganha ali a bolsa. Mas pensou para calcular, né, quando aquele doador foi lá, né, todo o custo envolvido na manutenção do banco de sangue, né, no lanchinho que é oferecido para ele após a doação. Então, assim, existe um custo envolvido tanto no preparo, né, na captação desse doador, que quando a gente compara o custo, né, do hospital, esse macro custo, né, o custo maior e o micro custo, a gente acaba se surpreendendo. Para vocês terem uma ideia, um concentrado de hemácia aproximadamente, analisando e juntando esses custos, ele chega a R$ 1.900. R$ 1.900. Né? Não coloquei aqui para os senhores o custo da diária hospitalar, né? O custo das intercorrências. Né? Então, e o doutor Roberto chamou bem a atenção, às vezes a gente fica um pouco melindrado, né, de falar de custo, de falar de... Só que a gente tem uma cama muito grande e o cobertor é muito pequeno.
né? E a gente precisa dar conta de utilizar esses recursos. Eu me recordo, uma época que eu era médico do Hospital Adão Pereira Nunes, né? E cuidamos uma vez de um caso de uma paciente puérpera, né? Um pós-parto imediato após um descolamento prematuro da placenta. O Vicente sabe que é uma situação catastrófica. Essa paciente ela chegou a uma hemoglobina de 5, né? Ela chegou a uma hemoglobina de 5 e o hospital, naquele momento, não tinha o que fazer, porque a paciente era uma paciente que também se recusava a utilizar sangue. E aquele hospital, uma maternidade grande, com residência, a gente teve que conversar com a chefia, e aí, na época, eu assumi o caso, né, de tratar essa puérpera e demonstrar para eles que o gatilho transfusional, nesse caso, né, ou como em diversos outros casos, a gente poderia tolerar um pouco mais a anemia daquele paciente. E eles ficaram ainda surpresos que mesmo o hospital não tendo a quantidade de eritropoetina que eu havia prescrito, aquela paciente, por meio dessa comissão que dá esse apoio, né, aos médicos e aos hospitais, eles, junto com a família, providenciaram a medicação. Percebe? Então, assim, o hospital, na época, falou que era muito caro, né? Falou, a gente não tem essa quantidade toda, a gente até tem paciente renal crônico, mas a direção conversou comigo, olha, Aldir, assim você vai quebrar o hospital, entendeu? Porque você vai passar isso tudo, é caro. Aí, na época, eu ainda não... Aí aquilo ali ficou na minha cabeça, né, sobre custo. Eu contei essa história toda porque, assim, a gente conseguiu tratar a paciente sem utilizar transfusão em mais ou menos uns 4, 5 dias. Essa paciente já tinha uma hemoglobina de 8/9, tá? Com a eritropoetina e as outras medidas. E o hospital recebeu uma doação de eritropoetina e o hospital colocou aquilo na minha cabeça. É muito caro, você vai quebrar o hospital. Eu fiquei com aquilo na cabeça e resolvi transformar isso numa tese de doutorado, porque não existe muitos estudos brasileiros que mostram isso, e a gente aí, por meio dessa calculadora, por exemplo, está demonstrando esses custos, entendeu? Então a gente precisa, né, Vicente, discutir isso, porque qual é o custo de uma hemodiluição, por exemplo? O que você gasta numa hemodiluição? Quase nada, né? Então, quase nada. Pois é, assim, e a gente tem ainda a questão da falta de doador, né? Ainda tem isso também, né? Então, os problemas estão inúmeros, né? sim. Vocês me Atuações, permitem aqui compartilhar a tela da calculadora? Só claro. para vocês terem uma... Pode só liberar aí o anfitrião, por gentileza? Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela da calculadora. Opa. Tá aparecendo? Não. Tá, então deixa eu ver aqui que deu um... Agora tá? Sim. Sim. Então aqui, ó, aqui é a tela da... Isso é uma calculadora, né? Aí a gente acessa aqui a calculadora. Tem aqui algumas questões hipotéticas. E quando a gente clica aqui, ó, seja bem-vindo, tal, para iniciar o cálculo, preencha a quantidade estimada de cirurgias por mês. Aí você coloca aqui 10 cirurgias, né? E aí aqui tem o custo, ó, paciente cirúrgico sem preparo, o custo do concentrado de hemácias. Quando a gente coloca esse custo aqui, o custo é tudo que está envolvido, tá? O total de tempo de leito em enfermaria, paciente cirúrgico com preparo, e aí aqui tem todos os custos envolvidos, né? Quando a gente vê a estimativa de resultados, ó, o paciente sem preparo e o paciente com preparo, existe uma economia significativa de 32%. Óbvio que cada um tem a sua base de custos, por isso que a gente colocou aqui a edição de custos unitários, ó, foram colocados aqui desse modo, né? Então, o concentrado de hemácias, como é que pode ser feito, né? E os valores, né? E aí você atualiza e você vai ter ali o custo
enfim, que você teria. Esse site também pode ser acessado, né, o Bloodless, que é o autor, né, e desenvolvedor também dessa calculadora, e aqui tem essa disponibilidade que, para mostrar lá para o doutor Daniel Sorange, mostrar para os outros gestores, fica claro e evidente aí a questão e a importância dessas medidas, né? Porque você vai ter uma economia e pode utilizar e editar os custos segundo aquilo que a gestão local determinar. Isso você está falando de pacientes internados, né? Se você está falando de paciente ambulatorial, isso ainda vai ser mais discrepante ainda, né? Ah, sem dúvida. Com certeza o custo ainda vai ser menor. Sem dúvida. Né? Entendeu? Vai ser menor, porque você vai otimizar, né, de modo mais adequado. De internação, né? Você vai fazer isso via oral, provavelmente em casa, durante algum tempo, sem os custos de internação que são altos, né? Sim. Por exemplo, se tu colocar aqui um custo de diária de enfermaria, para a gente colocar aqui 1 centavo, que é um custo simbólico, né? Considerar. Tá vendo? Ó? Que a gente não gastou praticamente com enfermaria. Vamos colocar aqui que R$1.000. Então, um paciente cirúrgico aí, sem preparo, esse paciente anemiado, um paciente que não preparou de modo adequado. Vai a 50%, né? 50%. Economia de 53%. Economia. É impressionante, né? É o que eu falei, a gente no Brasil realmente tem esse milindre, se eu não ver artigos sobre custos, difícil. Mas se você pegar artigos americanos, tem inúmeros. Né? Tem inúmeros artigos. Isso eu até começo falando em aulas de infecção, o custo de uma internação hospitalar para uma infecção que podia ter sido resolvida no nível ambulatorial. Né? E não foi, e depois gerou um custo de internação. Então, são inúmeras variáveis, né, que não são tão simples, mas que são muito passíveis de serem colocadas em prática. Né? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma consideração? Bom, não recebi também aqui mais nada, né? Acho que foi tão claro que ninguém quis fazer pergunta, né? Bom, eu quero, então, da minha parte, encerrar e agradecer, assim, muito a vocês, a doutora Aldir, doutor Luiz, pelas palestras, Daniel, tanto pela apresentação também, mas como por oferecer, né, essa manhã de informações para a gente. Eu recebi algumas mensagens de parabenização aqui, muitas, né, para todos nós aqui, né, como foi muito produtivo. A maioria das pessoas não tinha nenhuma informação sobre isso. E eu queria agradecer demais mesmo a vocês e, como eu falei, nós vamos ser transmissores agora, multiplicadores dessa informação. Eu acho que isso é muito importante. De 50 e poucos aqui que viram, a gente transformar, cada um passar para 10, são 500, né? Então, esse é um dos objetivos também. E deixo a palavra para vocês, para Daniel, se quiser encerrar, ou o doutor Luiz Vicente, o doutor Aldir, quem quiser falar mais alguma coisa, encerrar. Eu gostaria de agradecer novamente, né? Vou deixar o doutor Luiz Vicente falar as últimas palavras, mas agradecer novamente a questão da organização desse evento, é muito importante. Como eu já falei, a Colhi está à disposição, então qualquer instituição hospitalar de ensino que queira levar isso para os seus alunos ou para os profissionais de saúde da sua instituição, a Colhi está à disposição. O doutor Roberto Gomes tem o meu contato e de outros membros da Colhi também, então vocês podem recorrer a gente. Se alguém quiser, por exemplo, que nós apresentemos, assim como nós fizemos ao Dr. Roberto Gomes, né, um material da Colhi, nós fazemos uma visita particular, falamos, explicamos um pouquinho a respeito do material, então podem entrar em contato. E, assim, sobre a máquina de recuperação intraoperatória de células, né, embora ela esteja disponível, acho que o Dr. Aldir talvez eu até possa falar melhor sobre isso, esteja disponível lá no SUS, né, mas muitos hospitais realmente não têm, né? O que a Colhi tem feito enquanto isso, né, que geralmente ocorre, é a gente procurar fazer interface com algumas empresas, pelo menos aqui no Rio deve ter umas 2 ou 3 empresas, né, e o próprio paciente entra em contato com essas empresas para
para negociar e aluga essas máquinas, né? O custo pode ser relativamente alto, hoje acho que deve chegar a R$ 2.000, R$ 3.000, né, dependendo da empresa, né? Mas, em comparação a fazer uma cirurgia no hospital particular, né, é um custo muito menor, né? Então, por enquanto, é a solução que a gente tem utilizado, mas está disponível no SUS, assim, pelo menos pela lei, pelas normas, aí o doutor Aldir acho que pode explicar melhor do que eu. Então, já deveria estar disponível nos hospitais. Até porque economiza muito em relação a bolsas de sangue. Imagina uma operação, um transplante, uma cirurgia cardíaca, uma cirurgia ortopédica, em que há muito consumo de sangue, você tem uma máquina dessa no hospital e você conseguir recuperar o sangue do seu próprio paciente sem os riscos inerentes a uma transfusão de sangue halogênico, né? Então, isso Talvez tem que ser uma pesado na balança, né? uma falta de pensamento a longo prazo, de custo a longo prazo, médio e longo Sim, prazo. sim. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade que a gente teve aqui, né? Espero que seja a primeira de muitas palestras. Nós podemos fazer até palestras específicas para determinadas áreas, se vocês desejarem futuramente, e a gente pode combinar isso futuramente. Agradeço muito ao Dr. Roberto Gomes e os profissionais de residência, né, da Secretaria Municipal de Saúde, de Bucomaxilo, né? Alguém? Tranquilo. Então podemos encerrar? Então encerramos aqui, né, uma manhã bastante proveitosa, e mais uma vez agradeço a todos vocês pela disponibilidade, e a gente se comunica por aí, né? Então, se comunicando, tá bom? Um grande abraço, bom fim de semana a todos. Vocês também. Tudo de bom. Um abraço, tchau, obrigado. Obrigado a Abraço. vocês. Tchau, tchau. Boa tarde a todos.